E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão passando aí esse finalzinho do ano de 2015? Na correria, né? A galera aí trabalhando com bancos de dados de empresas de e-commerce, de empresas de mercado, né, de varejo. A galera que está trabalhando aí com a parte de segurança, segurança pública. A galera que está trabalhando com ah, serviços básicos aí do dia a dia, com certeza, né, sofrendo bastante com esse final de ano. Mas é lógico que isso é bom. Como eu sempre digo para vocês, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente enfrenta situações diferentes, a gente acaba evoluindo mais como pessoa, como profissional e aprendendo cada vez mais, tá? Bom, no nosso vídeo de hoje eu vou falar sobre Extended Events, então a ideia aqui é discutir um pouquinho com vocês sobre essa funcionalidade, essa ferramenta de monitoração fantástica que nós temos no SQL, só que eu vou abordar de uma forma um pouco diferente e eu acredito que muitos de vocês nem imaginem que isso aqui que eu vou falar utiliza a engine do Extended Events para funcionar. Tá? Recentemente eu recebi um contato, recebi um e-mail de um amigo, de um colega, relatando para mim uma situação em que ele precisava auditar um determinado usuário, auditar uma determinada pessoa no banco de dados, porque a galera estava suspeitando que essa pessoa, que esse funcionário, que é lógico, aqui eu vou tratar com o nome fictício de José, tá? Estava aí apagando e alterando dados em tabelas que ele não deveria alterar, ok? A primeira coisa que eu perguntei para esse meu amigo foi: poxa, mas como é que o cara está conseguindo alterar dados em tabela que ele não pode alterar? É só não ter permissão, certo? Foi isso que eu comentei com esse meu amigo e ele disse: sim, eu concordo com você, mas é um assunto um pouco mais complicado, é uma situação um pouco mais política, é uma pessoa que já tem acesso, que já está há um certo tempo na empresa, então a galera não quer cortar o acesso dele de uma vez sem ter algumas justificativas, sem poder analisar e poder entender o que ele está fazendo. E se em algum momento ele estiver agindo de má fé, aí sim a gente consegue tirar o acesso. Bom, pensando nisso, a próxima pergunta que eu fiz para esse meu amigo foi qual a edição do SQL que ele estava utilizando. Então ele estava utilizando já o SQL Server 2012, então tranquilo com o que eu queria mostrar, e a edição Enterprise também tranquilo, tá? E então eu sugeri para ele que ele trabalhasse com uma funcionalidade chamada SQL Audit, SQL Audit. Que é uma funcionalidade de auditoria que surgiu no SQL Server 2008 R1, tá? É uma funcionalidade muito boa, é uma funcionalidade extremamente fácil de você configurar, só que, como todo processo de monitoração, e esse também é um processo de monitoração, lógico que voltado para uma frente de trabalho diferente, como todo processo de monitoração, você tem que tomar alguns cuidados, você tem que ser bem seletivo, você tem que ser bem restritivo no tipo de informação que você vai capturar. Por quê? Porque se você não montar uma auditoria seletiva, uma auditoria com um filtro inteligente, interessante, você tem tanta informação sendo capturada que para conseguir tirar algum valor daquele monte de auditoria, aquele monte de comandos que você auditou, é meio inviável. Então, sugeri para esse meu amigo que a gente usasse o SQL Audit, só que da forma mais limitada possível, da forma mais seletiva possível. Então, para quem não conhece o SQL Audit, o SQL Audit ele é uma funcionalidade, como eu acabei de falar, que surgiu no SQL Server 2008 R1, tá? Veio com uma força bem bacana, uma funcionalidade legal de auditoria, e ela é bem utilizada até hoje. Eu já utilizei em alguns clientes, já utilizei por exemplo, em um cliente que eu trabalhei há algum tempo atrás, onde eu precisava comprovar também que determinada equipe não precisava ter acesso ao ambiente de produção, que era possível pegar todos os comandos que essa equipe executava e transformar numa tela, por exemplo. Então, para fazer essa análise, esse estudo, eu habilitei um processo de auditoria durante uma semana, capturei tudo que foi executado por essa equipe e percebi que eram sempre
3 comandos mudando, lógico, os filtros, mas eram basicamente 3 comandos de atualização, de update, para alterar status de algumas flags, para que o processo continuasse seguindo o seu fluxo. Então isso ajudou bastante. Com essa análise eu consegui sugerir uma tela com alguns botões para que não precisássemos mais de acesso aberto em produção e eu tivesse uma equipe que ficasse acertando, né, clicando ali nas ações que precisavam ser feitas para continuar o processamento, para continuar aí o funcionamento, o fluxo daquele projeto, sem ter a necessidade de uma pessoa conectada em produção executando alguma coisa. Tá? Então, como é que a gente trabalha com esse processo de auditoria? A primeira coisa que a gente precisa, antes de habilitar o processo de auditoria, é definir em que local ficarão gravadas as ações ou os eventos do nosso processo de auditoria. Tá? Eu tenho 2 níveis que eu posso trabalhar com auditoria no SQL Server. Tá? Eu tenho o nível de instância. Então, se eu quero criar uma auditoria para monitorar e para capturar todos os eventos que acontecem em nível de instância, eu vou criar uma auditoria focado em especificações de servidor. Se eu quiser pegar alguns comandos ou interações dentro de um banco de dados específico, eu vou precisar pegar, então, uma auditoria em nível de banco de dados. Tá? Então, tem esses 2 escopos para trabalhar, nível de servidor e nível de banco. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar o nosso arquivo de auditoria, é dizer para o SQL Server aonde ele vai gravar as informações que a gente está solicitando. Então, só para você dar uma olhada aqui comigo, eu estou conectado na minha instância 2014, tá? E eu vou criar um processo de auditoria para pegar quando um determinado login, que nesse caso vai ser o José, tentar fazer um delete, tentar fazer um update em algumas tabelas do AdventureWorks, tá? Eu vou mostrar em uma tabela só, para ficar simples de você conseguir entender, ok? Vai ficar bem legal, vai ficar bem interessante, tenho certeza que você vai querer utilizar. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa é acessar a pasta Security do nosso servidor, e dentro dessa pasta Security, nós temos aqui, vamos lá. Dentro da pasta Security, nós temos uma pasta Audits. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é acessar a pasta Audits para dizer aonde serão gravadas os nossos eventos de auditoria. Vamos lá, então. Então, eu vou clicar com o botão direito, vou clicar em New Audit, e eu tenho aqui algumas informações para que a gente possa conversar. Então, vamos lá. Primeira coisa, nome da auditoria. Ok, sem problema nenhum. O nome que você achar mais interessante. Quanto tempo em milissegundos eu vou ficar armazenando esse evento aí em fila, né? Em memória, em buffer de memória, porque isso daqui está utilizando a engine do Extended Events. E se você lembra bem, nós tivemos lá um vídeo explicando o ciclo de vida de uma determinada sessão de monitoração. E eu mostrei para vocês que uma sessão de monitoração, ela inicialmente grava em buffer, grava em memória, para depois acontecer o processo de dispatch e jogar para o nosso target. Então, é esse tempo em milissegundos que a gente está dizendo aqui que vai ficar configurado, ok? Isso aqui gera um pouco de dúvida para quem está mexendo pela primeira vez com a auditoria. Então, eu tenho aqui a seguinte ideia. Se por acaso esse processo de auditoria ele falhar, o que acontece? Bom, pode não acontecer nada, pode falhar a operação ou, olha que coisa drástica, eu posso desligar o servidor de banco de dados, eu posso desligar o SQL Server. Pô, Vitor, então você está querendo me dizer que quando acontecer o processo de auditoria, eu vou desligar o servidor de banco? Não. Não quando acontecer o evento que você está monitorando. Se, por acaso, o evento ainda estiver acontecendo e, por falta de espaço em disco, você não conseguir mais gravar aquele evento, como você solicitou para o SQL, você pode pedir que ele desligue o servidor. Isso parece um pouco drástico, né? Se você for pensar comigo, poxa, eu vou desligar um servidor só porque eu não estou conseguindo gravar um processo de auditoria?
Eu concordo no primeiro momento, mas sempre lembrando do que a gente conversa. Cada cenário tem a sua particularidade. Se você for imaginar um cenário de dados confidenciais, um cenário financeiro, por exemplo, onde eu tenho que saber trilhar todos os passos que todos os usuários acessam dentro do meu servidor, o fato de eu não conseguir mais fazer isso pode ser tão crítico que seja melhor eu desligar o servidor, causar algum problema para que alguém entre e atue, do que eu deixar sem processo de auditoria, do que eu não auditar aquilo que está acontecendo. Por exemplo, então, pode ser que existam cenários, tá, em que você precise parar o serviço neste nível se não estiver rolando mais uma auditoria, ok? Tá certo? Então, aqui eu tenho em que local você vai salvar o seu processo de auditoria, tá? Isso é bem interessante. Por quê? Porque esse meu processo de auditoria ele pode ser salvo num arquivo, num security log do Event Viewer ou no application log do Event Viewer, tá? É aqui que você decide aonde vai ser gravado o processo de auditoria. Interessante, né? Bem bacana, bem curioso. Então, eu vou selecionar aqui para a gente um arquivo. Então, eu vim aqui em File e vou dizer em que lugar esse arquivo vai ficar gravado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu tenho alguma pasta criada. Se eu não tiver nenhuma pasta criada, com certeza criarei. Vamos ver se eu já tenho alguma aqui. Provavelmente não. Eu vou colocar dentro dessa minha pasta Trace. Tá? Geralmente é uma pasta que eu utilizo para armazenar informações de análise de clientes, então eu vou colocar aqui nessa pasta Trace. Ok? O nome do nosso arquivo de auditoria, eu vou deixar esse nome padrão. Tá? Eu vou deixar um arquivo só, ok? Eu não vou limitar o número de arquivos e eu não vou limitar o tamanho máximo de um determinado arquivo. Vitor, qual que é o melhor cenário para isso? Olha, eu acredito que talvez seja interessante, sim, você ter arquivos menores, tá? Porque aí fica um pouco mais rápido de você analisar se você precisar, ok? Então, se você tiver um disco só para esse processo de auditoria, talvez seja válido, sim, você trabalhar com arquivos menores. Qual o tamanho? Olha, não sei, eu provavelmente começaria aí com arquivos de 4 GB, né, para não ter tanta informação a ser lida assim, ok? Então, criamos o nosso arquivo de auditoria, está aqui, então olha só que legal, que bacana. Muito simples, fácil e rápido de trabalhar. Está aqui o nosso arquivo de auditoria. Se por acaso nós estivéssemos pensando em auditar eventos em nível da instância, onde seria o nosso próximo passo? Seria aqui, ó, onde eu configuraria quais são os eventos que eu quero em nível de servidor. Tá? Eu vou entrar para mostrar para vocês como é que seria, mas eu vou configurar dentro do nosso Adventure Works. Então, eu configuraria dessa forma. New Server Audit Specification. Aí, eu daria o nome do processo de auditoria aqui do servidor. Eu precisaria dizer qual é o arquivo de auditoria que eu quero trabalhar. Então, se você prestar atenção, aqui está aparecendo o arquivo que nós criamos agora há pouco. Ó, é o arquivo que nós acabamos de criar. Então, eu digo que nesta minha sessão, eu gravo as informações neste arquivo, tá? Tá certo? Então, eu tenho aqui nesse meu Create Server Audit Specification a possibilidade de escolher o meu arquivo de auditoria, escolher qual é o evento de auditoria que eu quero trabalhar, tá? E aqui é que a gente vê a utilização do Extended Events. Isso é muito legal. Isso faz com que o processo de auditoria ele não seja tão pesado, ele não seja tão custoso para o servidor de banco de dados. Tá? Nós não vamos criar nada no nível de servidor, só queria mostrar para vocês como é que funcionava. A gente vai criar isso no nível de banco de dados. Então, vamos lá. Vamos criar isso aqui no nível do banco. Então, se a gente fosse criar isso aqui no nível de banco, aonde que a gente trabalharia? A gente trabalharia dentro do banco de dados. Então, aqui, ó, dentro do nosso Adventure Works,
eu tenho uma aba chamada Security. Dentro dessa aba Security, eu tenho aqui, olha só que interessante, Database Audit Specification. Então, lembra que eu acabei de falar com vocês no começo do nosso vídeo. Eu tenho dois escopos para que o processo de auditoria ele funcione. Eu posso monitorar o que acontece em nível de instância e eu posso monitorar o que acontece em nível de banco de dados, ok? Então, eu quero monitorar em nível de banco de dados. Eu quero criar um processo de auditoria que vai dizer para a gente quando o José tentar fazer um update ou um delete na tabela person desse cara, desse banco de dados. Então, vamos lá. New Database Audit. Estamos novamente numa tela muito parecida com o Create Server Audit Specification. Então, aqui eu vou colocar o nosso arquivo de auditoria e aqui eu vou selecionar quais eventos que eu quero monitorar. Então, eu vou monitorar se rolar um delete e eu vou monitorar se rolar um update. Tá? Aí eu posso definir qual é a minha classe de objetos que eu quero trabalhar. Eu quero monitorar o banco como um todo, não importando nenhum objeto? Ou eu quero escolher um objeto específico, uma tabela, por exemplo? Ou eu não quero monitorar o banco, porque é muita coisa, mas também não quero monitorar uma tabela só. Eu quero monitorar o esquema, eu quero auditar o esquema. Você pode trabalhar com esses três níveis dentro do seu banco de dados. Ah, Vitor, lógico que eu vou colocar sempre database. De novo, como eu acabei de conversar com vocês, quanto maior a abertura que você possibilitar para a auditoria, mais pesada ela fica, tá? Então, cuidado com a quantidade de informação que você quer auditar. Eu, por exemplo, estou suspeitando que esse meu login está causando delete em uma tabela específica. Então, eu vou escolher Object e vou escolher Object. E aí, eu vou selecionar o nome do objeto. Vamos lá. O nome do objeto que eu quero monitorar é a tabela person.person. Check names, ok? Embaixo também, para update, então eu quero monitorar aqui a tabela person.person. Check names. Eu vou criar o nosso login. Eu estou com o script de criação do login aqui, então eu vou criar esse cara. Está criado, certo? Eu vou, inclusive, conectar com o José. Então, eu vou vir aqui, José. Coloquei a senha 123, ok? Ele está conectado. Então, se você prestar atenção aqui comigo, olha só, estou conectado aqui com o José. Tá? E o José ele tem acesso ao banco AdventureWorks, porque eu possibilitei isso, e ele enxerga todas as bases, todas as tabelas. Sim, eu deixei aberto para ele enxergar todas as tabelas, inclusive a tabela que me interessa, que é a tabela person-person. Ok? Certo? Então, voltando para o nosso processo de auditoria, eu agora vou dizer qual é o principal name, ou seja, quem eu quero auditar. E nesse caso específico, o usuário que eu quero auditar é o usuário José. Então, eu vou auditar o José. E aqui também, vamos lá, vou auditar o José. Nosso processo de auditoria está quase pronto, quase finalizado. Eu vou criar essa minha auditoria em nível de banco e você vai prestar atenção aqui comigo, vamos lá, que no nível do banco de dados AdventureWorks, eu tenho um processo de auditoria, vou até dar um refreshzinho aqui, só que ele está desabilitado, e isso é normal, tá, gente? Depois que você cria o arquivo de auditoria, que você cria o database audit ou o server audit, eles ficam todos desabilitados. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa habilitar. Então, eu vou dar um botão direito aqui, vou habilitar esse audit, ok? E eu não posso esquecer de habilitar o arquivo. Então, eu venho aqui no meu arquivo, botão direito, Enable. Pronto, nosso processo de auditoria está funcionando. Então, eu vou testar isso agora. Eu vou abrir aqui, vou até abrir aqui uma conexão com o nosso José. Então, se você olhar aqui em cima comigo, olha só, quem está conectado é o José, tá? Vou utilizar o AdventureWorks e vou tentar fazer um update na tabela person. Vou dar um set, first name igual, vou colocar aqui ó, o nome dele, Zé.
where business identity ID igual a 10. Então, fiz o update. Ok, o update funcionou. Poxa, Vitor, mas ele não tinha que dar erro no update? Não. O processo de auditoria, ele vai pegar o que foi feito, tá? Ele não vai proibir que você faça. Para proibir que você faça, ou nós teríamos que tirar a permissão, ou ter um controle um pouco mais complexo, talvez um controle a nível de aplicação, tá? Ele não vai impedir que eu faça, ok? Eu vou tentar dar um delete. Então, vamos lá. Eu vou tentar fazer aqui, ó, um delete na person.person, where eu vou pegar aqui esse cara e vou tentar apagar esse mesmo registro que eu atualizei. Vamos ver se... Opa, deu erro. Poxa, Vitor, deu erro. Deu erro porque a gente tem aqui, né, uma referência. Propositalmente eu forcei esse erro, porque eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa bem legal, uma coisa bem interessante do processo de auditoria. Como é que a gente faz para visualizar essa auditoria? Eu venho no arquivo, botãozinho direito, View Audit Logs. Está aqui o nosso processo de auditoria funcional. Então, nós temos um primeiro evento, que é eu ligando a auditoria. Nós temos aqui o segundo evento, que é o update, gente. Olha só, presta atenção comigo, galera. Só vou colocar algumas coisas aqui na tela para você ver o tanto de informação que eu tenho. Primeiro, a hora que foi feito, certo? A instância que foi feito. Eu consigo visualizar o nome do login, eu consigo visualizar o nome do banco, objeto, esquema e o mais importante, olha o comando aqui, ó. Olha o update executado pelo nosso querido José. Poxa, Vitor, não tem como falar que não foi ele. Não tem, cara. Não tem como ele falar, poxa, não fui eu que fiz. Ah, alguém pegou meu login e executou. Aí é outro problema, aí a história é um pouco mais longa. Por que alguém tem o seu acesso? Como é que a pessoa consegue utilizar seu usuário e senha? Não deveria. Aí entramos em outro processo de discussão, tá? Tá legal? Outra coisa legal que eu quero mostrar para vocês é o processo de delete. Poxa, Vitor, mas como assim? Pegou o delete mesmo dando erro? Ele não fez o delete. Então, gente, isso que é interessante do SQL Audit. Em nenhum momento eu disse para vocês que ele só ia auditar o que foi feito com sucesso. Ele audita o que foi feito, errando ou tendo sucesso. Nesse caso específico, nós não tivemos um delete executando com sucesso. Então, olha que interessante que nós temos aqui. Olha só que bacana. Olha que coisa legal. Nós temos o delete, nós temos o comando que foi feito do delete. Está aqui, ó. Mesmo que ele não tenha sido executado. Tá? Vamos lá. Vou aumentar aqui para a gente ver da mesma forma que eu coloquei o update para vocês. De novo, a hora, a instância, aqui embaixo, ó, nome do banco, esquema, objeto, quem tentou fazer e o comando que foi executado. Então, não quer dizer que tenha feito com sucesso, tá? Mas ele tentou executar, a gente tem essa minha monitoração pegando esse tipo de informação. Fala para mim se isso não é extremamente interessante, se isso não é extremamente válido de você manter no seu ambiente. É lógico, com muita cautela, gente, com muita cautela, tá? Você está vendo aqui comigo que eu tenho uma projeção de muitas linhas dentro desse meu arquivo, ok? Tá? Então, tente auditar, mas auditar o mínimo possível, auditar o mínimo que você precisar para encontrar a evidência e depois desabilitar. Tá certo? Ah, Vitor, eu tenho que deixar ligado porque eu tenho uma equipe de segurança dentro da minha empresa. Aí é outra história, é uma situação bem legal, uma situação diferente. Tem uma equipe responsável por gerenciar casos de segurança, então talvez valha a pena você deixar esse cara ligado por mais tempo, porque você vai ter uma equipe dedicada somente para pegar algum desvio, alguma coisa fora aí da sua curva, fora das suas regras de segurança. Tá legal, gente?
Poxa, eu quero de novo agradecer muito a todos vocês pelo feedback que eu tenho recebido. Eu recebo sempre, sempre muita mensagem. Eu tento responder a todos. Se você mandou mensagem e eu não te respondi, me manda de novo, gente. Fala comigo. Eu gosto de receber o feedback de vocês. É por isso que eu acabo gravando esse material, acabo me propondo a fazer, porque gosto muito de ajudar quem tem interesse em ser ajudado. Então, se você está curtindo, se você está gostando, se você tem alguma sugestão para novos vídeos, quando eu postei ali o vídeo do SQL Azure, muita gente pediu que eu continuasse, então com certeza virão novos vídeos aí falando sobre SQL Azure, pode ter certeza, tá? Muitos vídeos falando também sobre, continuando a falar sobre Extended Events, ok? Bom, eu agradeço de novo para você que está assistindo a esse vídeo, obrigado pelo seu tempo, tá? Que vocês todos tenham uma excelente semana, como eu sempre digo, aquela semana cheia de problema cabeludo, problema muito forte, para que quando você consiga resolver, você olhe e fale, cara, evolui muito desse problema. Tudo bem, gente? Então é isso aí. Eu fico por aqui hoje. Grande abraço para vocês e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.